Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando até você os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, nesse tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No Instagram, Filhos de Frank, com C. No Facebook, também, Filhos de Frank. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Aí já é mais mineiro, né? Feed Francisco Podcast. Pode mandar um e-mail para nós também, podcastfilhosdefrancisco@gmail. Comigo, Gabriel Resgala, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a doce Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Moro em Montanha, capital da amizade, mas estou de home office na Freguesia do Ó, em São Paulo, capital. De Juiz de Fora, Manchester Mineiro, onde tudo começou e tudo começa, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, que é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Educação Religiosa e Ciências da Religião, no caso, pela mesma UFJF. Ele é professor da Rede Pública de Minas e Rio de Janeiro. E direto do Meier, que é o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, na retaguarda do nosso programa, Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente começa falando dos destaques da semana e eu começo com você, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu destaque? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Agora estamos também na Rádio Educativa FM de Carangola, apresentando para vocês o Filhos de Francisco, que é um programa, como o Luiz falou, de quem quer ter a sabedoria do Papa Francisco como norte nesse mundo tão complexo, tão maluco que a gente está vivendo aí, né? E essa semana, trazendo aqui, a gente comentar um pouco, gostaria de comentar com vocês a respeito da tão sonhada previsão que a gente está tendo de quando será que vai acabar essa bendita pandemia, né? Eu acho que o fator de não saber o que esperar pela frente é algo que deixa a gente bastante perdido, bastante desesperado às vezes, né? E esses dias até o Átila Yamarino, para quem não conhece, é um grande divulgador científico da internet, aí, né, que está tendo um papel muito importante nessa pandemia. Ele divulgou umas coisas que assustou muita gente, inclusive a mim. E depois que eu fui ler os artigos, que eu fui entender, né, vi outros artigos também para entender o que estava falando essas previsões, porque o título da manchete é o seguinte: o coronavírus nunca vai embora. Não importa o que aconteça agora, o vírus continuará a circular pelo mundo. É do jornal The Atlantic, né? E isso, é claro, deixa a gente desesperado. Você pensa, putz grila, né? Quando que minha vida vai voltar ao normal? Mas a boa notícia, assim, se a gente for entender o que quer dizer isso mesmo, é que o vírus nunca vai embora, mas a gente deixa de ter uma pandemia. Da mesma forma que aconteceu com H1N1, né? Quem se lembra da pandemia de H1N1 em 2009, acho que foi 2009, se não me engano, teve um vírus que não foi tão forte assim, mas que causou algum problema. E hoje a gente ainda convive com esse vírus, só que ele não assusta tanto, ele não mexe tanto com a nossa vida, assim. Uma série de questões, vacina, imunização em massa, esse tipo de coisa. E que aconteceu também com a gripe espanhola há muito tempo atrás, né? Há 100 anos atrás. Então essa previsão que possa acontecer agora com o coronavírus também. Porque a gente fica esperando a vacina, a gente fica imaginando, pô, se a vacina no outro dia, o que eu vou fazer? Eu vou sair para festa, vou farrear, vou sair... Não vai ser bem assim que vai acontecer, né? As vacinas, elas vão demorar para ser distribuídas ao público, a gente não sabe ainda o tempo que elas vão garantir de imunidade, pode ser como a vacina da gripe que a gente tem que tomar de ano em ano, de 6 em 6 meses. Então, infelizmente, a gente ainda deve ter que ficar
um tempinho, talvez uns 2 anos, né, mais ou menos, nesse esquema do que a gente chama de novo normal, até a nossa vida realmente voltar ao normal, né? É pesado a gente pensar nisso, é desgastante, mas por outro lado, a gente pode ver um pouco assim como uma perspectiva de um pouquinho de alívio, de imaginar, nossa, vai passar, né? Vai passar pelo menos, porque eu acho que o mais desesperador de tudo é a gente não ter nenhuma perspectiva de nada. Isso, a meu ponto de vista, é o mais complicado. A gente tendo alguma previsão, mesmo que não sendo, claro, uma previsão taxativa, que a gente nunca tem certeza de nada na ciência, né, em relação ao futuro, mas só de já ter um norte pode dar uma possibilidade de programação da vida, pelo menos, né? Gabriel, tudo, como diz lá no Rio de Janeiro, tudo passa. Nessa vida tudo é passageiro, só menos o trocador e o motorista, né? Vai passar. Tudo passa, até a uva passa. Até a uva passa. Juninho, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o seu destaque dessa semana? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Então, conversando com os meus amigos aqui antes da gravação, eu fiquei em dúvida entre 2 assuntos, mas eu queria comentar e o outro aprofundar. Uma é um atentado à nossa liberdade. Fala-se tanto de liberdade de expressão, mas quando o Estado busca, determinações para tolir, né, restringir liberdade, isso é perigoso, né? Então, mas falar sobre uma notícia que saiu hoje. Na verdade, essa notícia já vem sido, né, divulgada, um suposto dossiê contra antifascistas, né, que é algo muito complexo, né? Primeiramente, a gente tem que definir o que é o fascismo, entender o que é o antifascismo e por que o governo acha que está sendo atingido com o discurso antifascismo, né? São coisas que têm que ser muito bem trabalhadas, mas vamos falar rapidamente que esse dossiê, o ministro da pasta, o ministro da Justiça e Segurança, ele disse que não estava sabendo, que não havia, mas enfim, sucumbiu e entregou ao Congresso o dossiê. Não teve jeito. O ministro André Mendonça, o titular da pasta, ele entregou o relatório ao Congresso Nacional sobre esse dossiê de servidores públicos que se autodenominavam ou autodenominam antifascista. Mas só indo para o que eu quero enfatizar, que é também a notícia de hoje. Todas essas 2 notícias foram postadas em vários sites. Eu estou utilizando o g1.com do dia 12/6. A juíza cita raça ao condenar réu por organização criminosa. A juíza Inês Zampellon, da primeira vara criminal de Curitiba, afirmou na decisão que seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Então eu vou ler um trecho da sentença, abre aspas. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é primário, ou seja, ele não tem antecedentes criminais. Sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Fecha aspas. Não é uma defesa, porque muitos vão dizer, já está defendendo o criminoso. Não, pelo amor de Deus, esse discurso é batido, sem fundamento, não há ninguém que vá defender criminoso, não há ninguém que vá defender estuprador, não há ninguém que vai defender o erro, a não ser aquele que pratica. O que nós estamos fazendo aqui é dizer que alguém deva ser condenado, tomar uma sentença altíssima sendo réu primário,
pelo único fato dele ser negro. É parecido com um outro julgamento também que aconteceu muito importante algum tempo atrás, em que um homem foi condenado não por ter provas, mas por convicção do juiz. Não, nós não temos provas, o que eu tenho é convicção. Opa, peraí. Então, neste caso agora, do rapaz de 41 anos, não tem provas, não tem antecedente criminal, mas pelo fato dele ser negro, ele foi preso e foi condenado. Então, são questões que nos levam, né? Até conversávamos também, né, Gabriel, sobre essa sociedade. Até onde a hipocrisia ela é benéfica e até onde onde a exposição do pensamento racista, discriminatório, ele é maléfico. É algo muito complicado porque qualquer um dos dois pontos, o escancarado ou o velado, ele gera um mal porque reflete um pensamento equivocado, discriminatório, que traz grande dor a uma parcela da população a qual eu faço parte e que isso não é levado em conta. E o preconceito, o racismo, qualquer tipo de preconceito, racismo, homofobia, seja qual for o tipo de discriminação, ato discriminatório, ele é crime e gera um mal ao indivíduo. O que a gente estava conversando antes, né, Juninho, é que esse tipo de coisa é tão, mas tão escancarado, num nível tão explícito de racismo, né? Uma juíza colocar numa sentença que a raça da pessoa... Engraçado que raça nem é um termo cientificamente correto, né? A gente está falando aqui de cor da pele, né? Mas ela colocou essa raça da pessoa tem a ver com o crime dela. O que isso tem a ver, né? Então é uma coisa tão, mas tão surreal que eu não sei, a sensação que dá pra gente é ficar meio anestesiado até, né? Tipo, a gente é um estado de choque, né? Porque a gente está acostumado a ver racismo, uma explosão de emocional da pessoa e xinga o outro e tal, mas nesse nível de uma juíza colocar isso numa sentença. Então, a parte, como a gente estava conversando, será que é bom ou não isso tudo vir à tona, isso tudo ser tão escancarado? A parte positiva disso é a gente acabar com esse discurso de que não tem racismo no Brasil, né? E eu acho que a gente está no momento de descobrir, quem não sabia ainda, e quem tinha alguma dúvida, de ver que nós temos sim um racismo muito pesado, pesadíssimo, e que escancara muito da nossa hipocrisia, da nossa idiotice, porque não tem outro termo para se referir ao racismo do que esse, idiotice, né? E que deve ser devidamente condenado, porque infelizmente a gente não aprende de outra forma, né? A não ser, assim, é claro, com muita educação, né? Mas quando chega nesse nível, não basta só a educação, a prevenção, já é o caso de punição mesmo, né? E essa questão da raça que você levantou, sobre a questão científica num país miscigenado como o Brasil, é difícil determinar raças. O que nós temos é genótipo, né? São as características que são mais próximas de uma determinada classificação e outra. Porque nós somos extremamente miscigenados. Eu falo por mim, né? Eu sou negro retinto, mas a minha bisavó, ela é italiana. Italiana, nasceu na Itália e veio morar no Brasil. A minha avó, por parte de pai, ela é índia. Então, é a miscigenação. E aí, o que eu sou? Né? Eu sou um ser humano, sou brasileiro, ok. E é essa questão do racismo, né? Quando o indivíduo, ele, por essas características físicas, se desconsidera sua índole, se desconsidera sua origem, os seus princípios, mas como a juíza determinou, pelo fato de ser negro, ele já é predisposto ou já há um preconceito que indica que ele vai fazer algum mal ou ele fez algum mal por ter unicamente esse estereótipo. Mas assim, vocês estão comentando esse assunto, eu tô falando já em tom irônico aqui, né? Ela já pediu desculpa, gente. Já saiu o pedido de desculpa dela. E aquele pedido de desculpa que é melhor não fazer, né? Em nenhum momento, diz a magistrada, houve o propósito de discriminar qualquer pessoa por conta de sua cor. Peço sinceras desculpas se de alguma forma, em razão da interpretação do trecho específico da sentença, ofendi alguém. Quando uma pessoa pede desculpa, é melhor não pedir, né? Ou pede desculpa porque ofendeu, ou
Não, eu estou pedindo desculpa aqui, porque a pessoa que fala que ela foi mal interpretada, ela está pedindo desculpa ao mesmo tempo que está te chamando de burro, né? Que você não entendeu o que ela falou, né? Então, assim, e continua a juíza, sinto-me profundamente entristecida se fiz chegar de forma inadequada uma mensagem à sociedade que não condiz com os valores que todos nós devemos defender. Todos devemos defender, mas a senhora não defendeu, senhora magistrada. Isso aí fica, então, por conta da senhora que cometeu esse ato desatinado. Mas como eu acho que essas coisas são boas virem à tona, porque elas significam a possibilidade de que, como disse a palavra de Deus, né, nada oculto que não venha a ser revelado, e é necessário que as coisas venham à luz, saiam das trevas e venham à luz. Bom, o meu destaque da semana é a respeito da reportagem da revista Piauí, a revista Piauí do mês de agosto, revela os bastidores da tentativa ou do pensamento de intervenção militar do governo Bolsonaro sobre o Supremo Tribunal Federal. Essa matéria não foi desmentida e não repercutiu como deveria, sendo verdade o que a matéria fala, lógico que deve ser investigado. Trata-se de mais um crime de responsabilidade do presidente da República, na imensa lista daqueles que ele já cometeu durante o mandato, e, infelizmente, o presidente do Congresso Nacional está sentado sobre os pedidos de impeachment. Inclusive, ele deu uma entrevista recente no programa Roda Viva dizendo que ele não vê crime de responsabilidade do presidente da República, o que é um escárnio, né? Para que a gente defenda a democracia e defenda o direito como ele deve ser, vamos dizer assim, eu não estou pré-julgando o presidente, eu estou dizendo que ele tem que ser investigado, especialmente por essa denúncia, inclusive por essa denúncia que está aí colocada, né? Ninguém está acima de ser investigado, não existe autoridade que pode se arvorar em dizer não pode ser investigado. E então o presidente tem que ser investigado sobre isso, mas não é. E o presidente do Supremo, aliás, o presidente do Congresso está sentado sobre esses pedidos de impeachment. Da mesma maneira que a Comissão Nacional, a direção-geral, né, da CNBB, não se pronunciou ainda, e talvez não venha se pronunciar, sobre a carta que os bispos escreveram num dos nossos programas anteriores, do podcast, que você acessa pelas plataformas de podcast. Nós comentávamos da carta que os bispos, né, 153 bispos assinaram, e depois repercutido mais de 1000 padres vieram assinar também carta condenando as atitudes que são condenáveis nesse governo, e essa carta não foi publicada, ela vazou para a imprensa e acabou sendo encaminhada para a CNBB para que pudesse haver aí alguma repercussão, e não houve. Então, de fato, é uma coisa que eu lamento profundamente, porque eu entendo que, como nós já comentamos aqui outras vezes, a ausência de ação dos bons acaba sendo muito mais maléfica do que a ação dos maus, né? A omissão dos bons faz muito mal, faz pior do que às vezes a ação dos maus, porque o mal tem que ser posto um limite sobre ele, e a gente vê coisas acontecendo no nosso país e não se tendo a ação devida. Esse é o meu destaque da semana. Bom, nós temos um tema aqui no programa. Normalmente toda semana a gente trabalha um tema específico aqui para falar durante o nosso podcast, e hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e devoção. Nós vamos falar um pouco sobre esses temas hoje, que são temas bastante pertinentes no dia de hoje, né, em que as pessoas muitas vezes elas confundem as coisas. Aliás, a gente pode até vou começar fazendo essa provocação aqui na nossa conversa, dizendo que se a gente olhar bem, né, para o nosso país, nós temos um governo que foi eleito com Deus no nome, né? Deus acima de todos. E muitas pessoas votaram e até hoje confiam nesse governo em nome da religião, né? E ao mesmo tempo, muitas pessoas na igreja e também fora da igreja se assustam, né? Se escandalizam diante de práticas, e não, às vezes não só práticas, mas também ações e valores deste governo que não condizem com os valores do Evangelho.
E a partir dessa provocação, eu vou jogar a palavra para o Gabriel, coloca assim, Gabriel, então, será que a gente ainda não percebeu que, como diz o Evangelho de São Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai esse é que entrará no reino dos céus? Será que as pessoas ainda não estão muito presas na superficialidade da prática religiosa? O que você tem a falar para nós sobre isso? Sim, eu acho que parece que é isso mesmo que acontece, né? A gente, às vezes, quando a gente está no mundo secularizado, né, que o Deus não está no centro do discurso como era um tempo atrás, né, que as pessoas se declaravam muito mais religiosas e tudo envolvia religião, né? Então, quando a gente ouve alguém falar de Deus, e principalmente no meio tão complicado que é o meio da política, e a pessoa se declarar religiosa, a gente olha, nossa, que maravilha, a pessoa tem Deus no coração, ela vai defender nossas pautas que a gente acredita, e isso acaba trazendo um vislumbre muito grande que faz a gente não perceber esses detalhes complicados, né? Você falava agora há pouco como foi escancarada a tentativa de dar um golpe de Estado, né? E o simples fato de, hora alguma, eles virem negar isso, comprova o que aconteceu. Isso é de uma gravidade que nós não temos noção. Em qualquer país civilizado, qualquer país desenvolvido do mundo que isso acontecesse, se um jornal falasse, olha, o presidente queria dar um golpe de Estado, nossa, mas isso o mundo viria abaixo. Porque um golpe de Estado, você querer fazer uma intervenção, né? E aí eles tentam justificar pela Constituição, mas não existe isso, porque se o que sustenta a democracia, o que sustenta a Constituição é você ter um equilíbrio dos poderes. Se um poder da República quer usar a força armada para calar outro poder, né, quer tirar o judiciário de lá à força, ele está sim dando um golpe de Estado, ele está sim conclamando, querendo ter uma ditadura, um governo autoritário. Então, se as coisas chegam nesse ponto, é porque está muito grave, e isso vai muito contra os nossos valores cristãos, os nossos valores do que a igreja prega. A igreja, ela hoje em dia, nos tempos atuais, ela valoriza muito a democracia, ela preza muito pela democracia, porque a democracia é tão somente você ter respeito pelo jogo que você está jogando. É você estar numa partida de futebol e aí não importa se tem falta, se vai, você está respeitando. Não importa se você está perdendo de 7-1 ou de 10-1 ou de o que seja, você vai continuar jogando o jogo. E o golpe de Estado é você pegar a bola e falar, não, a bola é minha, eu vou embora para casa, ou então você joga do jeito que eu quero. Sem você querendo ser o dono do jogo em vez de um jogador. E isso é muito grave. É muito grave e eu me assusto, você colocou dos outros poderes não estarem atentos a isso, da própria igreja não estar atenta a isso, né? E eu acho que isso é muito grave. E a gente como cristão, e entrando um pouco no nosso tema, a gente é chamado a fazer uma avaliação em relação à nossa fé também, não só nesse ponto, né? Mas eu acho que nesses pontos, quando a gente vê esse risco de autoritarismo, risco de mortes, como a gente está vendo nessa pandemia, né? Um comportamento que pode ser considerado, sim, um genocídio, né? Ou várias outras coisas. A gente pode lembrar de outros governos, de outras realidades, de qualquer coisa que seja muito forte e contrarie muito a nossa fé. A gente deve se perguntar se é uma fé de verdade ou se é uma fé superficial, né? Porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Não adianta você falar que tem fé se você não demonstra a sua fé, se você não tem obras, se você não tem nada que faça mostrar como a sua fé é de verdade. Não é só você querer acreditar para comprar um lugarzinho no céu, né? E isso é que seria uma fé verdadeira. Eu queria acrescentar, Gabriel, de que é impressionante como as pessoas superficializam essa questão da fé, né? E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso também. Há uma distinção muito grande, como eu coloquei na provocação inicial, entre você crer e entre você ter uma religião, ter uma prática religiosa. Jesus faz essa crítica pesada em relação aos fariseus, que tinham todo um conjunto de rituais. Os fariseus tinham um conjunto de regras e rituais extremas, né? Os mínimos detalhes
do que se deveria, do que não se deveria fazer, mas eles filtravam o mosquito e engoliam o camelo, né? E parece assim que isso é uma coisa que me chamava a atenção já há muitos anos atrás, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas falam tanto que ela parece, a sociedade está longe de Deus. Aí a gente pega, por exemplo, os programas. Numa TV aberta, a gente vai ver uma quantidade imensa de programas religiosos. E aí eu digo programas religiosos para não fazer uma distinção, né? Porque, pessoalmente, eu acho que a fé ela é um movimento de doação. É uma entrega de amor a um Deus que se ofereceu de amor por nós. Talvez a questão principal seja a seguinte: uma pessoa que tem uma prática religiosa, muitas vezes ela está preocupada em ganhar alguma coisa. E você viver a fé, viver a espiritualidade, você vive a dinâmica da perda, né? Você perde por seguir o Evangelho, por amar a Deus, por viver esse Evangelho. Você perde, você não ganha, né? Perde, obviamente, dentro dos valores que o mundo coloca para nós. E a gente vê todo um discurso religioso aí hoje abraçado, né? Endeusado no ganhar, no poder, naquilo que eu vou ser mais importante, a minha religião é mais importante que a sua. São tempos realmente complicados para isso. Mas tem um outro fator também que eu gostaria que você falasse, Juninho, para nós, que é da gente entender, né, esse tempo que a gente vive comparado. Parece que muitas pessoas querem voltar à Idade Média, né? Tem até grupos aí, a gente falou isso em programas anteriores, no podcast, que vocês podem acessar nas plataformas, né, de podcast. A gente falava sobre isso. Tem grupos que parecem querer voltar realmente à Idade Média e à relação de fé e política que era nesse período, não é verdade? Ô Luiz, sim. Antes de entrar nessa questão, você falava sobre essa instrumentalização da religião para fins financeiros. Nós comentamos sobre isso no podcast sobre conservadorismo, que a gente reduz a pessoa de fé para um simples consumidor, que é reduzir toda a amplitude do que é ser humano para o simples aquele que transmite dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, eu transmito. Nesse momento, essa moeda está na minha mão e vai passar para um determinado serviço, para uma determinada pessoa, e nós reduzimos essa pessoa de fé simplesmente como consumidora. Isso é terrível, 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 terrível. Mas, voltando à sua questão sobre a fé, essa questão que indivíduos simplesmente defendem ou então negam, rejeitam ações perigosas, porque este indivíduo se diz ou auto se proclamou enviado por Deus, um Messias, é muito perigoso. Muito perigoso porque nós não estamos utilizando algo que é próprio do ser humano, que é a razão. E o nosso querido Papa João Paulo II, em 1998, publicou, né, sua 12ª encíclica, né, o Fides et Ratio, ou a fé e a razão. Olhar o mundo aos olhos da fé requer uma maturidade de olharmos também com os olhos da razão. Muitas pessoas têm muito medo da razão e, consequentemente, medo da ciência, nega a ciência, mas em 98 o Papa João Paulo II ele aborda maravilhosamente as relações entre fé e razão, que constituem, né, a fé e a razão. Ele vai dizer que são duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, onde a fé não deve ter medo da razão e nem a razão deve se submeter deve ter medo da fé. As duas são duas asas, cada uma é uma asa de igual proporção. É interessante que a gente que vai na roça, né? A gente que é de Minas, a gente sabe, né? Que meu pai criava certas aves e ele gostava de deixar solta. Ele não gostava de deixar, né, preso em gaiola. Então o que ele fazia para poder, né? Eu tinha um sabiá quando era pequenininho, né? Pegava o sabiá, tal, brincava com ele. O meu pai fazia o seguinte: cortava o quê? As duas asas? Não. Ele cortava somente uma, a outra ele deixava. Quando a gente coloca em proporções diferentes a fé e a razão, não, você não vai sair de onde você está. A única forma de se elevar
são as duas com iguais proporções de tamanho. Você não pode cortar as duas e imaginar que vai voar. Não. Se as duas estiver em tamanho e proporção, a mesma proporção, as duas você alcança voo. Colocar a razão uma proporção maior que a fé é perigoso, e também, segundo a carta, colocar a fé em proporção maior que a razão é perigoso. Nós somos suscetíveis a manipulações, porque achar que alguém que se diz que tem determinado poder e autoridade unicamente porque Deus o enviou, Deus o colocou naquela missão, e tudo aquilo que ele faz é legitimado em nome de Deus, está faltando razão nesse indivíduo, nesse grupo de indivíduos. Porque o que legitima a ação de um governante numa democracia, na modernidade, são as leis. Se ele não cumpre leis, ele está transgredindo a lei, e a ninguém é dado o poder de não cumprir a lei. Ainda mais alguém de autoridade, ele deve cumprir primeiramente e fazer que cumpram. Essa ideia de legitimação por base de Deus dá um poder divino, uma autoridade divina, e essa pessoa pode tudo, é uma visão, como você disse, Luiz, medieval, restrita, pequena, limitada, porque nós, num Estado democrático de direito, nós temos regras que devem ser cumpridas por todos. Então, nesses indivíduos que votaram perfeitamente, esperando uma renovação, e que esse indivíduo fosse alguém enviado por Deus, que, me desculpe, em 30 anos de política antes de ser presidente, observando o histórico de atleta desse presidente, a gente vê que na sua fala, na sua postura, na sua conduta, na sua família, o que lhe falta aí são questões religiosas, princípios religiosos. E ele vem com esse discurso, ganha e tenta se manter com esse discurso. Mas não, nós estamos num tempo moderno, sobre uma democracia. Nós somos seres que a própria igreja nos convida a refletir sobre a nossa fé e crer na nossa reflexão sobre a luz da nossa religião, que nós não podemos submeter a alguém que se diz enviado por Deus. Nós temos que utilizar a fé. Se o lado, a asa, a razão está muito encurtada, nós temos que trabalhar para que ela se desenvolva, para não cair nesse tipo de discurso totalitário que está sendo feito. Ô Gabriel, existe uma expressão que é muito comum dentro até do cristianismo, do catolicismo principalmente, que é a expressão devoção, né? O devoto. E a gente tem aí, dentro do aspecto da devoção, em alguns momentos, algumas contradições. Eu me lembro, na igreja São José, em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, onde eu frequentei muitos anos, quando eu estudei lá em BH, que era muito comum as pessoas entrarem e passarem por todas as imagens de santos que tem lá, são várias, né? O próprio São José, e mal se manifestarem diante do Santíssimo Sacramento, né? Isso, dentro de uma visão teológica católica, é quase um disparate. Também, ainda falando de Belo Horizonte, apenas por me lembrar agora, existe uma frequência muito grande, por exemplo, no Santuário de São Judas Tadeu, né, na festa, se não me engano, no final de agosto, né? E muitas pessoas vão lá porque entendem que o santo é poderoso, né? E não fazem a referência ao próprio Jesus. Então a gente tem aí uma questão que provoca muitos debates teológicos, mas que a gente quer falar também a nível da nossa prática, né, vamos dizer assim, do dia a dia, que é o devocionismo, que se manifesta de várias formas, em oposição ao que seria, de repente, a verdadeira devoção, né, daquilo que se espera realmente de um católico. Como é que você avalia esse devocionismo no contexto de um mundo onde a ciência avançou tanto, né, onde a razão muitas vezes avançou também, e a gente vê pessoas aí agarradas, né, em ideias que, na verdade, não levam em conta a profundidade da fé e da razão, né, como o Juninho acabou de falar? É algo complexo, porque se a gente for olhar o ponto de vista estritamente racional, a fé não se enquadra ali, né? A fé é algo que está, pela própria definição, além da razão. Ela não contradiz a nossa razão, mas ela é complementar à razão. E, da mesma forma, a razão pode complementar a fé.
mas vai ter um limite também. Não é tudo o que a gente conhece, que a gente acredita, que a gente tem como religião, que vai ser explicado pela fé. E até porque senão ela deixaria de ser fé. E aí eu me lembro, por exemplo, de um caso muito interessante. Quem é um pouquinho mais velho vai se lembrar da Santa na Janela, que há um tempo atrás saiu em todos os jornais, descobriram uma imagem de Santa numa janela lá, não lembro, na cidade interior, que parecia que era um milagre. Foram caravanas, né? Foram procissões de várias partes, várias cidades lá, sempre tinha gente rezando em torno da imagem na janela, até que chegou uma comissão da própria paróquia da cidade, que foi fazer um teste ali e viu que era uma mancha do vidro, normal. Assim, não tinha nada de sobrenatural, não tinha nada de que não pudesse ser explicado pela ciência normalmente. Foi uma coincidência de aquilo ter o formato de uma santa, né? Como a gente vê coincidências acontecendo e como milhares e milhões de manchas que a gente vê que não tem esse formato, teve o formato de uma santa. Mas, por outro lado, para a fé daquele povo, a forma de manifestar a fé, eles continuam indo lá. Eu não sei se hoje em dia, mas durante vários anos, tinha uma certa data no ano que as pessoas iam lá fazer peregrinação para aquela imagem no vidro. E aí, a própria paróquia da cidade... O Gabriel... Pode falar. Gabriel, isso aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, em 2002. Ah, sim. E ainda hoje... E Juiz de Fora também. Deve ter no Brasil inteiro. E ainda hoje acontece, esses fiéis vão lá por causa da aparição da Santa na janela. Sim, sim. E é gente do Brasil todo que vai lá. E no caso em Juiz de Fora, foi um galho de uma árvore que foi cortado em frente à capela de São Bernardo, porque minha mãe e meu pai me levaram lá, eu era criança, mas lembro disso até hoje. Cortaram um galho bem grande, bem grosso, bem espesso de uma árvore, e lá apareceu uma mancha, mas é uma mancha, né? Mas aí viram lá o rosto de Jesus. Vinha gente de tudo quanto é lugar das cidadezinhas ao redor, porque nessa capela tinha uma rádio, coincidentemente, e aí falaram sobre isso, minha mãe me levou, gente, eu juro que eu não vi nada ali, mas tinha pessoas de tudo quanto é lugar, rezavam um terço, enfim, desculpa, só para poder completar. Sim, sim. A gente vê o tempo todo esse tipo de coisa, né? Mas o que eu acho interessante é que a paróquia da cidade... ela mesmo tendo sido a própria paróquia que fez a comissão e que viu que não tinha nada de sobrenatural e que não pudesse ser explicado pela ciência naquele ato, ela continuou rezando, fazendo celebrações lá, se não me engano, missa uma vez por ano naquela casa, porque ela viu que é uma devoção que, mesmo não sendo inexplicada, não sendo um milagre, por assim dizer, ela não fazia mal e servia para fortalecer a fé do povo. Isso é uma coisa que a gente tem, eu acho, bonita na nossa fé católica, né? Porque muitas vezes nossos irmãos protestantismo mais antigo, mais reformista, por assim dizer, eles não valorizam tanto esse tipo de coisa, essa fé que não tem tanto amparo na razão, né? E a gente abre esse espaço também para esse tipo de manifestação. Então a Igreja Católica ela vê muito assim, como não importa tanto se é um milagre ou não, se é algo sobrenatural ou não. O importa é o quanto aquilo vai fazer a sua fé se fortalecer. E num dos nossos programas a gente conversou sobre isso também com até o Santini, um teólogo, né? E ele falava isso, que a gente perguntou para ele até aquela questão do milagre do Papa, que a gente detectou, aí sim, uma coisa que pareceu coincidência muito forte, né? Para ser somente uma coincidência, que era o fato no dia que o Papa fez a oração lá na Praça de São Pedro vazia, logo depois daquilo os casos de Covid na Itália começaram a despencar. E a gente perguntava pro Santini, será isso um milagre? E ele respondeu, só é milagre se a gente vê uma conversão. Porque a nossa fé cristã, ela não é uma fé vazia, ela só tem sentido se a gente vê ela se manifestar na nossa obra, na nossa atitude, no nosso amor. Não adianta nada a gente ter por assim dizer, um milagre, uma coisa sobrenatural, mágica e que a gente não se explique se aquilo não faz a gente se encaminhar para os valores do Evangelho, pro valor da justiça, pro valor da paz, pro valor do amor. E acho que isso tem tudo a ver com a nossa discussão, inclusive, que a gente falava antes, sobre política, sobre sociedade. Não adianta nada a gente mesmo se dizer cristão se não manifesta isso nas nossas atitudes. Esse fenômeno que você citou aí de ver
vamos dizer assim, de ver em alguma coisa uma outra representação, né? Tem o nome de pareidolia, né? Que é quando as pessoas ficam identificando fenômenos que podem ser religiosos ou não em alguma coisa, num objeto, numa fotografia, no céu. E Gastou seu vocabulário agora, hein? Pareidolia. Chique. Essa é a vantagem de poder fazer um programa com acesso à internet. A gente pode gastar um pouco mais. Mas, então, eu toco nesse ponto porque você realmente foi num ponto que nós tivemos aqui já um programa, que vocês podem ouvir nas plataformas de podcast, esse programa nosso com o Antônio Carlos Santini, em que ele falava sobre isso, que o sinal que o milagre traz é a conversão. E aí me repercute muito aquela mensagem do Evangelho, quando Jesus fala, né, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas nós pregamos em seu nome, expulsamos os demônios. E eu vos direi, retirai-vos de mim, operários mal, não vos conheço. Então, o Evangelho se manifesta não é no devocionismo, numa certa prática religiosa. Né? O Evangelho se manifesta exatamente na vida conforme o Evangelho, conforme Jesus Cristo, na doação, na entrega, no amor, né? No carinho que a gente tem e exatamente se oferecendo, né, às pessoas, em cuidar das pessoas como nós devemos fazer. Juninho, a gente já está chegando próximo ao final do programa, mas então eu passo para você para as suas considerações finais sobre esse tema, se você quer acrescentar a partir do que nós conversamos sobre a questão da fé e da religiosidade, simplesmente, da espiritualidade e do devocionismo. O que você gostaria de acrescentar? Só pegando um gancho sobre o que o Gabriel falou e depois completar rapidamente, é que eu rio dessa situação que aconteceu, desses fenômenos, entre aspas, mas não é debochando da fé, não é brincando com a fé. Eu lembro, eu sempre dou risadas porque foi na minha infância, eu tenho 30 anos, foi 18 anos atrás, tinha 11 anos na época, e aquilo para mim foi muito, tanto que até hoje eu lembro, mas o que o Santini disse, o Gabriel trouxe e nos recorda, que o milagre tem que trazer, tem que gerar fé e conversão, isso é muito importante. E nunca vamos menosprezar a fé sincera de alguém que traz no seu coração a certeza da existência, na existência do Deus vivo, na vida em Cristo, como se fosse algo banal pela sua condição de instrução, sabe? Nós não estamos banalizando essa fé tradicional, mas é a fé que chegou e chega a tantos lugares tão distantes de pessoas que não tiveram a instrução. E não estou dizendo que essa é uma manifestação de fé menor também. Não, a fé, aquela crença, aquela prática religiosa, que até me lembro da minha avó, que toda noite antes de deitar sentava sentava na cama, né, próximo à cabeceira, e ali rezava o terço dela, lia o Evangelho do dia, ou então outra passagem, e depois dormia. Uma prática que eu mesmo não faço. Eu chego em casa, deito na cama, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. E pulo. Eu acho que acaba não conseguindo chegar no Divino Espírito Santo, de tão cansado que eu chego. Mas eu consigo transmitir isso na vida durante o dia, e essa singeleza que a minha avó praticava toda noite, de segunda a segunda, ela praticava isso. Não posso dizer que isso não seja fé. Não posso nunca dizer que isso não é uma manifestação de fé. E como isso me alimenta hoje, essas lembranças da prática simples de fé. Simples, porque era o momento em que eu via, porque eu dormia lá durante muito tempo, dormi na casa dela para poder fazer companhia depois que o meu avô faleceu. E não estou dizendo que durante o dia ela não fazia outros gestos, mas eu ou estava na faculdade, ou estava trabalhando. Então não via durante o dia, mas aquilo me trazia muita paz e fortalece e me traz a certeza de que eu estou no caminho certo. Então, não entendam, tá? De forma nenhuma quem nos ouve como um deboche a essas pessoas, de forma nenhuma. Eu trago isso com bastante alegria porque são essas manifestações simples
que, infelizmente, alguns grupos e algumas pessoas utilizam para fins pessoais. Essa é a nossa maior crítica. E também ligado ao devocionismo, que é o consumo por muitas vezes. Essa é a minha maior crítica. Não aquela pessoa que traz no seu coração a simplicidade, que traz essa fé viva e por muitas vezes acredita em discursos pela falta de instrução. Então, é meu o que eu tenho para dizer para encerrar. Essa fé simples, essa fé viva, que eu acho maravilhoso mesmo. Antes de eu passar a palavra ao Gabriel, eu queria colocar exatamente isso que você falou, Juninho. Eu acho que se trata de denunciar a manipulação disso, que pode ser feito dentro da igreja, e eu me lembro que naquele programa o Santini falava de milagres falsos que eram criados para gerar, né, para construir um santuário, por exemplo. Então, eu acho que é como disse Jesus, né? Hoje eu estou citando o Evangelho, né? Os escândalos vão vir, mas ai de quem escandalizaram desses pequeninos, né? Então, assim, eu acho que a questão da manipulação é o que a gente está denunciando aqui. Gabriel, sua mensagem. Eu concordo plenamente. É exatamente isso que eu ia dizer, né? Eu concordo muito com o que o Juninho falou. Muitas vezes a gente, né? Eu citei esse exemplo da Santa na Janela, esse tipo de coisa. A gente vê muitas devoções muito fortes por aí. E muitas vezes essas pessoas que têm essa devoção forte por alguma coisa que para mim ou para outras pessoas não desperta tanto interesse, essas pessoas têm uma fé muito maior, né? Então a gente às vezes olha, eu falo, cara, quem dera que eu conseguisse ver sinais de Deus em todo lugar também. Às vezes a minha fé é até fraca de não ver, né? Por outro lado, quando a gente tem algum conhecimento, a gente tem uma capacidade de equilibrar de certa forma a fé com a razão, a gente tende a fazer esse discernimento que você falou também. Buscar, olha, será que é uma enganação? Será que alguém está aproveitando da simplicidade dos outros? Né, como a minha avó, por exemplo, que tinha uma devoção fantástica, uma pessoa santa, realmente santa. A gente até reza para ela aqui em casa às vezes, né? Mas ela recebia sempre ligação de algumas TVs católicas oferecendo produtos que a gente sabia, né, com água do Rio Jordão, com um monte de coisa, que a gente via que não era realmente para incentivar a fé das pessoas. O estilo de propaganda que eles faziam, o valor abusivo que eles cobravam das coisas, era muito mais uma mercantilização, era uma comercialização da fé, aproveitando da simplicidade das pessoas e da fé da minha avó, que era uma fé autêntica, do que necessariamente algo para fazer crescer a fé dos outros. Então é isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento. E a chave é essa: será que isso está fazendo a fé crescer ou não? Né? Que a gente fique com essa mensagem então. É pelo fruto que se conhece a árvore. A gente não cabe a nós julgar talvez só a nossa fé, né? A gente não pode julgar a fé das pessoas, a gente não pode julgar o que cada um faz, mas não podemos esquecer de que temos que tomar muito cuidado pelo joio que muitas vezes é disseminado no meio do trigo, e não confundir as coisas, e acima de tudo a gente buscar realmente uma vida que se entregue para Deus, né? Nós somos bastante pobres e Deus é a nossa riqueza. Quando fui seminarista, tinha um padre que eu adorava visitar ele, né? E ele era muito brincalhão, Monsenhor Oswaldo. Ele brincava assim: uns fede mais, outros fede menos, mas o importante é a fé de cada um. O Juninho já acabou contando o caos da semana, né? Vamos deixar esse ou vamos ter outro além desse? Não, vamos mais, nunca é demais, caos. Mas tá bom. Então, antes do caos da semana, eu quero lembrar a todos que vocês nos encontram em todas as plataformas de podcast. Vocês podem ouvir os episódios anteriores no YouTube e também na Rádio Educativa, agora na Rádio Educativa FM de Carangola 96,7, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais com a hashtag Filhos de Francisco no Instagram, Filhos de Frank, com C, como também no Facebook, Filhos de Frank. Já no Twitter, Feed Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Pode mandar um e-mail para nós também, podcastfilhodefrancisco@gmail.com. Então, Juninho, hoje é com você o caos da semana, que aliás tem muito a ver sobre fé e religiosidade, sobre devoção e devocionismo. Conta para nós. Esses movimentos
chamados carismáticos, né, tem sempre aqueles momentos de oração em que são proclamados milagres, curas, libertações. Só fazer uma observação, né? Opa! Fazendo uma observação para quem não sabe, todos nós aqui somos oriundos da renovação carismática, então a gente sabe muito bem como é que é essa realidade. E a gente, inclusive, já viu coisas, todo mundo aqui já viu coisas do Arco da Velha que a gente mesmo ficou de queixo caído mesmo. Então, só para mostrar como a gente acredita em muita coisa também, né? É importante porque daqui a pouco o pessoal vai dizer assim, aí falando mal da renovação, né? A gente conhece muito bem o que a gente tá falando. Mas continua, Juninho. Na cidade do interior de Minas. Não, e no interior de Minas, e um grupo de uma cidade vizinha foi convidado para ir para uma outra cidade conduzir um momento de oração, de cura e libertação. E, bem, aquele que foi convidado teve imprevisto, não pôde ir, mas pediu para que um amigo, um irmão de missão, que tinha menos tempo de caminhada, mas que pudesse ir lá fazer. E esse jovem perguntou, mas eu não tenho tanta prática quanto você. E o rapaz, o senhor que foi convidado, ele falou, olha, eu não vou poder ir, mas olha só, são coisas que acontecem sempre. Pessoas que chegam com dor de cabeça, com dor na perna, dor nas costas, e fez uma listinha do que acontece, vamos assim dizer. Ok, ele foi para essa cidade e começou um momento de oração, de cura, libertação, pedindo cura. Ele começou a dizer as revelações de que Deus estava curando um homem de dor na perna, e as pessoas ficavam todas felizes. Oh, glória a Deus! E o Senhor agora está curando uma mulher que tem que está com dor de cabeça, dor na cabeça. E glória a Deus! E só que ele começou a empolgar e subiu a cabeça, foi para águas mais profundas e começou a proclamar. E o Senhor agora está curando uma mulher que está com câncer na próstata. E ainda ele completou, Senhor, que o Senhor possa retirar essa próstata dessa mulher. Detalhe, quem disse, eu quero ver se tem próstata na mulher. Exatamente. Exatamente. Não, mas Deus retirou a próstata da mulher lá na criação. Não tem problema. Muito bom. E com esse quem disse que não teve milagre? Exatamente. E com esse caos da semana, a gente encerra o nosso podcast, o nosso programa. Lembrando que, parafraseando São João, Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Mas acho que de todas as coisas que Jesus fez, ele não curou nenhuma próstata feminina. Um abraço, a gente volta na próxima semana. Filhos de Francisco.